Israel e o Irão, o Conselho de Segurança vota o pedido de adesão da Palestina à ONU. Ana Santos Pinto, no Mapa Mundo da TSF. Vamos desde já para a conversa com Ana Santos Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, diretora executiva do IPRI, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Ana, tendo em conta os últimos desenvolvimentos, o que é que se pode esperar desta votação amanhã, sexta-feira, pela hora do almoço no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a adesão da Palestina? Eu creio que olhar para a Palestina neste momento no contexto das Nações Unidas implica tentarmos perceber a consequência de tornar a Palestina, mas neste caso a Autoridade Palestiniana, porque é a instituição que tem personalidade jurídica perante o direito internacional, tentarmos perceber as consequências desse ato e que não residem apenas numa dimensão formal. A Palestina em 2010 passou a ser reconhecida como membro, como observador não membro, e esta assunção agora de uma nova dimensão política implica, por um lado, a determinação de que a solução dos dois Estados ganha um novo momento, mas por outro lado dá à Autoridade Palestiniana aquele que é um espaço do ponto de vista político e diplomático sem que a faça um conjunto de mudanças e de reformas internas. A representação da Autoridade Palestiniana é neste momento uma representação que não encontra legitimidade por parte dos palestinianos. Mahmoud Abbas é um presidente que não tem a base de apoio da população. E, portanto, este é um momento que tem um quadro internacional complexo, tendo em conta aquilo que se espera ser uma resposta por parte de Israel ao ataque do Irão, o contexto interno de tensões na Autoridade Palestiniana e a comunidade internacional, mais do que os próprios atores em conflito, neste caso Israel e a Autoridade Palestiniana, a pressionarem pela rapidez da solução de dois Estados. E o início dessa solução de dois Estados, do ponto de vista político e formal, seria com o reconhecimento da Palestina, através da Autoridade Palestiniana, como membro da Assembleia Geral. Este é um primeiro passo no Conselho de Segurança. Eu creio que é necessário primeiro percebermos como é que os Estados Unidos se vão posicionar e depois tentar perceber qual é a consequência do ponto de vista prático que este reconhecimento pode ter naquilo que são as expectativas de um processo negocial que leva à criação de facto de um Estado palestiniano. Depois do ataque de sábado a Israel, o primeiro em que mísseis e drones, mais de 3 centenas, saíram do território iraniano, os Estados Unidos e a União Europeia vão decretar sanções adicionais ao Irão. Ainda esta semana, no Conselho Europeu Extraordinário em Bruxelas, ficou isso decidido. Não se sabe ainda em que moldes, mas depois do fracasso em que tem redundado as sanções à Federação Russa, fracasso no sentido que não produziram o objetivo último que pretendiam, que é parar a guerra na Ucrânia. Depois disso, a Europa vai seguir exatamente a mesma receita? Não há aqui uma certa falta de criatividade dos Estados-membros da União Europeia? Bom, a falta de criatividade caracteriza aquilo que são os instrumentos de política externa da União Europeia. E, portanto, aquela que tem, porque a União Europeia tem como primeiro instrumento a dimensão económica e comercial, é de facto a dimensão das sanções. Mas as sanções não são obrigatoriamente sanções económicas. As sanções em relação à circulação, por exemplo, dos de militantes, de membros, perdão, da Guarda Revolucionária Iraniana, é tão ou mais significativo do ponto de vista simbólico e político do que as sanções do ponto de vista económico. E aquilo que se pode discutir neste Conselho é a aplicação de sanções ao regime iraniano e em particular à Guarda Revolucionária Iraniana, que é o principal instrumento na componente militar de política externa do Irão. E aí é essencialmente a mobilidade, a capacidade de viajar e de aceder ao território europeu e ao território dos Estados-membros da União Europeia. Aquilo que a União Europeia pode fazer nesta altura em relação ao Irão não é muito mais do que isso.
Até porque, como bem referiste, já há uma série de sanções económicas e não serão essas que terão um resultado mais significativo. Eu creio que é necessário agora perceber qual é que vai ser a posição da Agência Internacional de Energia Atómica e a forma de monitorização e supervisão do programa nuclear iraniano. Esse parece-me ser o elemento mais significativo daquilo que possam vir a consistir como as verdadeiras sanções e a verdadeira resposta da comunidade internacional a centrar-se no desenvolvimento do programa nuclear iraniano. No relatório de março de 2024, a Agência Internacional de Energia Atómica já referia a inexistência de condições para supervisão e monitorização. Se essas condições continuarem, ou a ausência da monitorização e supervisão continuar, isto significa que o Irão entra em incumprimento do acordo relativo à não proliferação e à monitorização da sua capacidade de desenvolvimento de energia nuclear para fins civis. Mas pensas que a retaliação israelita à retaliação iraniana é uma questão de dias, semanas ou meses? Os indícios, aquilo que se conhece do contexto e dos atores políticos envolvidos, faz supor o quê como mais provável? Eu creio que esta resposta estará por dias, no máximo de 1 a 2 semanas. Essencialmente porque Israel não pode retardar muito essa resposta em função daquilo que assume e assumiu como um desafio àquilo que é a sua defesa e a sua soberania. Tem ouvido aquilo que os seus aliados internacionais, esta semana o caso da Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, do Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico e consecutivamente por parte dos Estados Unidos, e como Benjamin Netanyahu disse, é Israel que decide a resposta, e eu creio que irá decidi-lo num prazo de 1 a 2 semanas, na forma como vai fazer, e esperando que não tenha como consequência um desenvolvimento absolutamente imprevisível no contexto do Médio Oriente, com uma escala muito mais alargada do que aquilo que temos assistido ao longo das últimas décadas. A Páscoa judaica dura até dia 30, portanto será depois? Sim. Eu creio que será durante o início do mês de maio. Israel ouvirá os conselhos dos Estados Unidos? Será uma resposta contida ou faz sentido que a resposta seja superior àquilo que o país sofreu no sábado? Bom, na verdade, aquilo que o país de facto sofreu no sábado foi bastante contido e bastante limitado, não só pela capacidade do ponto de vista da interseção e da força aérea israelita, mas pelo apoio que os aliados americanos, britânicos, franceses, a Jordânia, a Arábia Saudita proporcionaram para que não existisse de facto uma chuva de drones e mísseis em território israelita. A resposta, tendo em conta que a posição internacional é de prudência e de contenção, terá de ser medida do ponto de vista político e nessa orientação do ponto de vista militar, porque Israel pode ter ou pode encontrar-se perante a circunstância de ter à sua volta um conjunto de ataques que terá dificuldade em responder de forma simultânea. E aquilo que me parece ser a resposta mais provável é ir em território iraniano, mas ao nível das infraestruturas relativas ao programa nuclear. E aí, depois, porque esta é a questão central e estrutural naquilo que diz respeito à proliferação e ao armamento no Médio Oriente, e eu acho que é por aí que a dimensão militar israelita irá produzir a sua resposta. Há analistas, como um presidente do Conselho Iraniano-Americano, que dizem que o ataque do Irão foi uma espécie de coreografia combinada com os Estados Unidos através de canais ocultos. Devemos ir tão longe no que possa ter sido uma hipotética encenação? Não, eu creio que o ataque iraniano foi preparado ao ponto de, por um lado, manter aquilo que é o princípio da racionalidade e do pragmatismo que caracteriza a política externa iraniana, dar a conhecer a capacidade que o Irão tem
de projetar mais de 300, entre drones, mísseis balísticos, mais de 300 projéteis sobre o território israelita, e também avisar e prevenir os aliados de Israel para que a resposta adequada pudesse ser dada sem que existisse a partir dali uma consequência trágica para toda a região. Portanto, eu acho que isto foi bem calculado. Houve o aviso aos Estados Unidos através da Embaixada na Suíça, houve o aviso aos Estados do Golfo, houve o aviso à Turquia, houve o aviso à Rússia, portanto não foi encenado no sentido de teatralizar, mas foi preparado para demonstrar a força, demonstrar a capacidade e evitar uma consequência de dimensão imprevisível. E aquilo que Israel fará será no sentido de limitar o principal potencial de ameaça que o Irão tem, e que é o desenvolvimento de uma arma nuclear. Eu creio que também será por aí que, de alguma forma, o pragmatismo de Israel enquanto resposta e procurando acomodar aquilo que são as enormes preocupações internacionais, vai demonstrar que Israel pode e faz e limita e para aquilo que é o potencial de armamento nuclear do Irão. Se Israel atacar instalações nucleares iranianas, nunca se poderá falar de uma resposta contida. Isso pode transformar este conflito, agora regional, em algo muito mais abrangente. É exatamente esse o receio de Estados como a Alemanha, o Reino Unido, os Estados Unidos, e aquele que está numa situação profundamente difícil, que é a Jordânia, porque pela geografia e pelas relações políticas tem de facto uma situação muitíssimo complicada no contexto, seja da guerra em Gaza e sobretudo agora nesta componente primordialmente aérea, do ataque iraniano e da resposta israelita, e portanto é exatamente isso, esse provável aumentar de conflitualidade, a escalada naquilo que possa ser a relação entre Israel e o Irão, porque aquilo que o governo israelita e as forças armadas israelitas tentarão fazer é de facto prevenir, impedir o desenvolvimento no curto e no médio prazo de uma arma nuclear iraniana, porque Israel percebeu, embora já tivesse essa convicção, que existe a capacidade do ponto de vista aéreo para atacar o seu território, existe a forma de provocar a ameaça e a insegurança na população israelita, mas aquilo que se torna absolutamente existencial, uma razão de deixar do ponto de vista da vida e da população naquilo que é a sua forma de funcionamento, é claramente a componente nuclear, e eu creio que a resposta israelita será por aí. Este ataque iraniano não foi uma espécie de colete salva-vidas para o governo de Israel, tendo em conta as críticas crescentes dos Estados Unidos e do Ocidente em geral pela forma como o governo Netanyahu tem lidado com a guerra em Gaza? Eu percebo o argumento de que este ataque iraniano deu uma espécie de balão de oxigênio ao governo israelita, mas ele a existir é por um lado temporário, o nível de pressão e de insatisfação interna é muito significativa, e podendo estar a arrastar por semanas ou meses em função daquilo que seja o contexto da resposta e das suas consequências, eu creio que Benjamin Netanyahu e o governo israelita têm uma instabilidade estrutural naquilo que é o seu processo de decisão, que a própria sociedade israelita é que vai ter essa decisão do momento em que o governo deixe de cumprir as suas funções. Este ataque de Israel é bastante mais do que uma questão de sobrevivência de Benjamin Netanyahu. Esta primeira intervenção direta do Irão em Israel é o início de uma transformação muito significativa no posicionamento dos Estados do Médio Oriente e da forma como os Estados do Médio Oriente assumem as rédeas, digamos assim, ou as orientações da região, e não atores externos, como o caso dos Estados europeus, os Estados Unidos, a China ou a Rússia. Vamos ter a esmagadora maioria dos Estados do Golfo cada vez mais próximos de Israel e contra o Irão definido como o inimigo comum.
Sim, porque isso já acontece, é exatamente isso que acontece ao longo dos últimos 10 anos e de uma forma muito evidente a aproximação e a normalização que se verificou com os Estados do Golfo, primeiro com os Acordos de Abrão e depois com a proximidade do ponto de vista político em que aqui a Arábia Saudita tem um diferencial muito significativo. O inimigo comum é o Irão. E o igniador da proliferação nuclear no Médio Oriente será o Irão. E neste sentido, a aproximação que tentou de alguma forma ser equilibrada com a mediação chinesa em relação à recuperação das relações diplomáticas e abertura de embaixada entre a Arábia Saudita e o Irão, na verdade, a dimensão de inimigo é partilhada pelos Estados do Golfo, designadamente a Arábia Saudita, mas também os Emirados e Israel. E isto é uma mudança muito significativa na forma como os Estados do Médio Oriente se vão articulando e as próprias sociedades vão ou não aceitar, perante aquilo que é a tragédia humanitária em Gaza e as imagens de violência e de catástrofe que todos os dias passam as redes sociais e a televisão satélite no Médio Oriente, como é que isto se vai articular entre a capacidade de acomodação e de compreensão das sociedades e aquilo que os governos consideram ser a melhor estratégia, a melhor opção para a sobrevivência dos Estados e para a manutenção daquilo que são os seus interesses e objetivos mais concretos. Qual é para ti o impacto mais provável deste confronto entre Israel e o Irão na situação em Gaza? Bom, a situação em Gaza nunca foi o tema prioritário da agenda do Médio Oriente. Ela é utilizada como o elemento que granjeia o apoio da comunidade muçulmana, ao qual as sociedades são muito sensíveis e rapidamente se manifestam na rua em apoio à comunidade palestiniana. Mas, historicamente, do ponto de vista político, ela não é uma prioridade e não tem sido encarada pelos Estados do Médio Oriente, árabes e não árabes, como uma linha marcada de topo da agenda e de definição daquilo que seja uma posição concertada em relação ao Médio Oriente. E aquilo que pode voltar a acontecer, e retomando a questão do reconhecimento da Palestina nas Nações Unidas, aquilo que pode voltar a acontecer é voltarmos a ter uma esperança e uma expectativa dada aos palestinianos através de um instrumento político e diplomático que, pela realidade dos interesses dos Estados do Médio Oriente, volta a não ter consequências e volta a fazer com que a comunidade palestiniana seja, digamos assim, absorvida por temas mais importantes como a proliferação nuclear, a prioridade da competição económica internacional, a normalização das relações entre Israel, os países do Golfo e a articulação entre os Emirados e a Turquia. Recordo que a ONU pede cerca de 2,5 mil milhões de euros para ajudar a população palestiniana. A situação humanitária é bastante grave. Esta semana, numa entrevista à TSF, Mónica Ferro, diretora do escritório em Londres do Fundo das Nações Unidas para a População, dizia que nesta altura não há um único recém-nascido em Gaza a nascer com peso normal. O Qatar está a reavaliar a continuidade no grupo de países mediadores do conflito entre Israel e o Hamas. Isso foi revelado pelo primeiro-ministro, o Sheikh Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, que disse que houve um ataque ao papel do Qatar e que o país tomaria uma decisão no momento apropriado sobre a continuação ou não no envolvimento nas negociações destinadas a obter uma trégua entre o Hamas e Israel na guerra que dura há mais de 6 meses. O Qatar recebeu de forma muito crítica uma declaração do congressista norte-americano Steny Hoyer, de 84 anos, que defendeu na terça-feira que os Estados Unidos deveriam rever a relação com Doha, com o Qatar, caso o país do Golfo não deixe claro ao Hamas que haverá repercussões se continuar a bloquear o progresso no sentido da libertação dos reféns e do estabelecimento de um cessar-fogo temporário. Isto pode querer dizer, Ana,
que as negociações podem estar mesmo muito mal paradas? Parece-me evidente que as negociações estão num absoluto impasse, desde logo porque nenhuma das partes, nem do lado do Hamas, nem do lado de Israel, existe uma verdadeira disponibilidade para negociar. Depois, porque o Qatar tem tido um empenho muitíssimo significativo, a par naturalmente dos Emirados e do Egito, têm tido um empenho muito significativo neste processo, tenta gerir um equilíbrio que é difícil, tem boa parte das elites e da cúpula do Hamas a ser acolhida no Qatar, ao mesmo tempo que em diversos momentos, como no Cairo, são recebidas as delegações do Hamas e da israelitas, através, por exemplo, da Mossad, e esta é uma posição muito difícil de gerir, que também precisa de mostrar resultados e mostrar resultados deste empenhamento aos restantes países do Golfo e ter algum benefício, digamos assim, algum retorno daquilo que é este empenhamento político e diplomático no que diz respeito a alguma abertura da componente da ajuda humanitária em Gaza. Nada disso está a acontecer. E, portanto, a forma como o Qatar sente que não tem essa capacidade de influência e, mais do que isso, está a ser apartado, digamos assim, afastado em função de um alinhamento que pode não ser o mais benéfico para si, na forma como a Arábia Saudita e Israel se opõem ao Irão e aqui também na dimensão do Hamas, pode fazer com que o Qatar tenha esse realinhamento e essa opção de deixar de assumir a liderança desta negociação. Mas a questão que se coloca a seguir é quem é que substitui. E não existindo substituição, de interlocutores com capacidade de diálogo direta com as partes, então, mais uma vez, voltando ao ponto de há pouco, a questão palestiniana, que já está neste impasse do ponto de vista negocial, terá muito maior dificuldade em conhecer desenvolvimentos positivos que melhorem as condições mínimas de sobrevivência do povo palestiniano. Mas por falar em substituição e em diplomacia, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusa Israel de estar a tentar provocar um conflito regional e afirmou esta quarta-feira que irá receber o líder do grupo Hamas, Ismail Haniyeh, na Turquia este fim de semana. O que é que se pode esperar deste encontro entre estes dois homens? Erdogan tem uma situação interna muitíssimo difícil do ponto de vista económico e, portanto, procurará granjear aquilo que é o apoio da opinião pública enquanto aquilo que diz respeito à proteção da comunidade palestiniana e procurar alavancar e potenciar o papel de Erdogan como mediador e o papel de Erdogan como influenciador do Hamas. O Hamas porque tem alguma semelhança do ponto de vista ideológico, porque tem alguma proximidade do ponto de vista da concepção da sociedade e do papel da autoridade política e religiosa e, portanto, por aí Erdogan encontra um caminho por onde pode adquirir esse benefício junto da comunidade muçulmana, junto de uma parte da sua comunidade interna na Turquia e de alguma forma substituir aquilo que venha a ser o arranjo entre o Qatar, o Egito e os Emirados e com esta entrada da Turquia que possa vir a substituir esse quadro. Mas também não sei se Erdogan e a Turquia têm as condições que são necessárias para gerir este processo negocial que exige um equilíbrio, exige uma interlocução dentro da região que um império que já esteve no Médio Oriente pode não ter. O governo português parece estar insatisfeito com as explicações que recebeu do Irão sobre a apreensão do navio com bandeira portuguesa. O embaixador do Irão foi chamado pelo governo. O executivo português pede a libertação imediata do navio e da tripulação e tratamento digno à população. Portugal admite tomar passos adicionais.
Em que é que este tipo de resposta, estes passos adicionais se podem traduzir, Ana Santos Pinto? Bom, os passos adicionais são estritamente do ponto de vista diplomático, ou seja, a relação com o embaixador, o questionamento e a forma como a embaixada e os representantes diplomáticos iranianos são confrontados e colocados perante a questão do navio de bandeira portuguesa, mas do ponto de vista diplomático os passos são estes e que colocarão, digamos assim, de uma forma mais direta a posição da representação diplomática perante o regime iraniano, mas também não me parece que seja o embaixador do Irão em Portugal que possa causar alguma transformação naquilo que é a postura da Guarda Revolucionária Iraniana e a postura do regime em relação ao que pretendia demonstrar com a entrada no navio comercial e a forma como pode dominar um estreito central para o comércio internacional, e isso foi o que fizeram de uma forma muito clara, muito evidente, embora neste caso com um navio de bandeira portuguesa. E essa questão, a navegação comercial pelo Estreito de Hormuz, pelo Mar Vermelho, é também uma grande preocupação das grandes potências, principalmente das potências económicas. Não, é uma preocupação, em primeiro lugar, das economias europeias, porque a área do Mar Vermelho, do Estreito de Hormuz, implicam não só o fornecimento do ponto de vista energético, mas um conjunto de cadeias de fornecimento muito significativas vindas do continente asiático e fundamentais para a produção de setores industriais de tecnologia nas economias europeias. Portanto, essa disrupção, digamos assim, já se vai sentindo ao nível da disponibilidade dos materiais e a aumentar aquilo que é o clima de tensão pode agravar-se, e isso tem consequências naturalmente não só no tempo de produção, mas também no preço. Por outro lado, causa um dano, o caso do Mar Vermelho, um dano enorme, inimaginável à economia egípcia, muito sensível àquilo que são as instabilidades do mercado, e a passagem pelo canal do Suez vinda a partir do Mar Vermelho é uma das maiores fontes de rendimento no que diz respeito ao comércio e à taxação do governo egípcio, e portanto também aí existe um foco de preocupação em relação àquilo que são os recursos disponíveis para o Estado egípcio responder à sua população. E depois, naturalmente, tem um potencial de instabilidade e disrupção das cadeias de valor globais, porque está no centro daquilo que é o comércio entre o continente asiático, europeu e africano, norte-americano, no Atlântico Sul, e por isso, porque a economia é global, porque as dependências são globais, o impacto será sempre transversal, mas as economias europeias são as primeiras, ou das primeiras, a sentir essa consequência, e a consequência ao nível do tempo e ao nível dos preços. Muito obrigado, Ana Santos Pinto. O Mapa Mundo regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.